E quando a gente fala de rede social, os pets, eles estão viralizando de rede social, né? Inclusive, a gente bem sabe, né, Daniel, como os pets, eles são influentes também. Com páginas próprias, inclusive, Páginas redes próprias, sociais, né? exatamente, Deles páginas mesmo, próprias. Quando a gente fala sobre os médicos veterinários, as clínicas, que a gente acaba aqui postando vídeos, né? Acaba utilizando a imagem desse animal. Como é que a gente faz isso daí? Pode dar uma dor de cabeça depois pra gente, jurídica, se por acaso a gente não pedir autorização do tutor? Demais, demais. É como falou, hoje é direito, né? É o direito de imagem. Veja, o animal, ele propriamente não é o dele, mas veja, existe um tutor por detrás dele. Então, existe um termo de imagem. Você precisa ter um termo de imagem, uma autorização para lhe dar respaldo para você utilizar a imagem daquele animal. Porque senão, obviamente, você vai responder civilmente. Uma indenização está por vir, não tenho sombra de dúvida. Eu posso fazer essa imagem e aí pedir, inclusive por escrito, a autorização para utilizar a imagem desse animal. O instrumento correto é sim um termo de imagem por escrito. Esse termo lá, dizendo quais são as nuances, qual vai ser a extensão, o que eu vou utilizar, o tempo de duração, se vai ser indeterminado ou não, mas esse termo tem que estar bem elaborado, porque você vai utilizar a imagem desse animal e talvez pode, inclusive, trazer rentabilidade para aquilo que você está... Se esse vídeo, eu pego esse vídeo desse cliente meu e aí esse vídeo viraliza, e isso daí começa a me gerar, né, de repente até um lucro para a própria clínica. O cliente, ele pode brigar por isso daí? Se você tiver o termo de imagem, a autorização, não, você está respaldado. Porque ali vai estar ali os limites das responsabilidades. Ou talvez o seguinte, se tiver, você vai usar, mas se tiver algum retorno financeiro, tantos por cento é meu. Ou nada, isenção. Eu estou utilizando, já paguei por isso, e já estou utilizando a imagem. Então, se por acaso é um estabelecimento, né, um local, que ele já tem uma autodemanda, por exemplo, sei lá, de visualização, ele poderia colocar isso daí, de falar assim, olha, se por acaso viralizar e gerar alguma coisa financeira, eu quero uma... Sim, pode ter um contrato muito transparente com relação a isso, né? Se não tiver, pelo menos você tem que ter ali um respaldo de um termo de imagem. Mensagem, áudio, WhatsApp, ligação, não conta não, né? Porque às vezes assim, conversamos pelo WhatsApp aqui com a pessoa não está autorizada, pode mandar bala e fazer. Isso vale de alguma forma também como respaldo ou termo imprescindível? Porque às vezes essa conversa pode acontecer e depois se perde, né? Olha, Daniel, quando você tem indícios de prova de que houve um consentimento, houve um acordo entre as partes, por exemplo, no WhatsApp, se eu tratei tudo no WhatsApp, você pode transformar isso em uma ata notarial que tem fé pública e isso está ligando a aqui, de toda forma, um contrato entre as partes, ainda que seja através do WhatsApp. Né? Então a ata notarial vai lhe dar esse valor legal para que você possa até utilizar, mas a indicação própria que nós fazemos é sempre um contrato ou um termo que possa te dar mais garantia, porque de fato está bem formalizado. Mas caso você não tenha e você utilizou e viralizou e agora o dono, o tutor queira reclamar, né, uma parte desses lucros, desses dividendos, você tem aqui uma conversa, um áudio, algo que está no seu WhatsApp, você vai ter pelo menos um valor legal para se discutir e se respaldar. A dica sempre é faça certo. Faça certo do início para não ter problema depois, né? Com certeza.